Caso surpreendente. O Nate começa o vídeo dizendo que tem uma baixinha muito linda de botas se aproximando e que nós vamos ver o que ela tem pra dizer. Ele fala que gostou muito da roupa dela e que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. E como ele estende a mão e não fala nada, ela pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. Ele fala que só precisa fazer uma pergunta e diz que está perdido. Mas ela diz que tem um lugar que ela precisa chegar agora. E depois que ele fala que o telefone dele descarregou e pergunta se ela pode ajudar, ela pede desculpas e diz que precisa ir. Ele fala que só pediu um endereço e que disse que estava perdido e que isso é muito louco. Mas nesse momento ela volta e pede para ele esperar, e já ele pergunta o que aconteceu. Ela pede desculpas e diz que o telefone dela está ali, e mais uma vez pede desculpas e fala que estava numa ligação importante, mas que acabou de desligar. Ele pergunta se é verdade e diz que tudo bem. Ela pergunta se ele precisa de alguma informação e se está tudo bem com ele. Ele fala que só precisa encontrar um lugar e diz que o telefone dele descarregou. E como ele fala que simplesmente precisava de uma ajuda, ela pede desculpas. Ele pergunta de onde ela é e ela diz pra ele que ela é de Nova Orleans. Então ele conta que se mudou pra ali há pouco tempo e que ainda não conhece muito bem o lugar, e que quando a viu decidiu pedir ajuda porque ela parecia uma pessoa legal. Ela diz que também não conhece muita coisa por ali. Ele fala que não tem problema porque na verdade o telefone dele não está descarregado e que só falou isso pra começar uma conversa com ela. E depois que ela diz que ele é uma graça, ele pergunta se ele pode pegar o número dela e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz porque ali não sabem como tratar uma mulher. Então ele pergunta como se trata uma mulher. Ela fala que, por exemplo, levar para o encontro, pagar as contas. Ele fala que entende e ela diz que precisa ser um cavalheiro e ele fala que é claro. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz para ele que só estava dando uma caminhada. E conta para ele que ela acabou ficando sem um carro dela 2 semanas atrás. E depois de contar para ele o que aconteceu, ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela acaba aceitando. E dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta por que ela não quis falar com ele logo de começo. Ela fala que já disse porque estava no telefone. Ele fala que ele disse que ele precisava de ajuda, apenas uma informação. Ele diz que ela não ofereceu nenhuma ajuda e ela diz que estava no telefone. Ele pergunta se ela não poderia parar nem por 2 minutos e ela diz que não e que era uma ligação importante. Ele fala que ela voltou assim que viu o carro dele. Então ela pergunta o que ele está tentando dizer. Ele fala que está tentando dizer que parece que ela é interesseira. Ela pergunta se ele realmente acha que ela é interesseira. Ele fala que acha porque ela voltou logo assim que viu o carro dele, que antes ela não queria nem sequer ajudá-lo. E em seguida ele também fala para ela que ele não curte interesseiras e que nesse caso é melhor ela sair do carro dele. Ela diz que é modelo e que também já foi vendedora de carros e que ela não precisa do dinheiro dele. E depois de mais uma vez dizer para ele que não é interesseira, ele fala que provavelmente se ele não tivesse esse carro ela não estaria ali com ele. Ela pergunta por que ele está dizendo isso. E já ele diz porque quando ele estava sem o carro ela não queria conversar com ele e pede para ela sair do carro dele. Ela diz que vai sair. E fala que da próxima vez, quando ele for se aproximar de uma garota, é melhor estar dentro do carro dele. Ele pergunta se ele precisa estar dentro do carro dele para conhecer uma garota. E ela diz que parece melhor do que estar andando na rua. Então ele fala para ela ter uma boa caminhada e que é a coisa mais doida que ele já ouviu. Aqui o Landon começa dizendo que ela é muito bonita e depois que ela agradece, ele pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta se ela não vai dizer o nome dela. Ela acaba dizendo o nome pra ele e ele fala que o nome dele é Landon e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali. Ela diz que mora ali, mas que está com pressa. Ainda assim, ele pede o número dela, mas ela fala que não vai dar, mas agradece. E dentro do carro ele fala que pelo que parece tem alguém que está voltando.
Ela pede para ele dizer o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Landa. Ela fala que voltou porque achou que foi rude com ele. Mas em seguida ele pede para ela dar a volta. Quando ela se aproxima, ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela fala que estava dizendo que achou que foi rude com ele e achou que deveria voltar. Ele fala que não tem problema, já que ele não faz o tipo dela. Ela fala que não é bem isso, mas que de vez em quando aparece alguém se aproximando dela e nunca se sabe. Ele fala que ele não é como os outros que se aproximam dela e que ele sabe respeitar uma mulher, e diz que vai nessa. Ela pergunta se ele não quer conversar com ela, e ele pergunta conversar sobre o quê. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela. Ele fala que acabou de pedir o número dela e pergunta qual é a diferença daquela hora para agora. Ela fala que tudo bem e que já explicou para ele que achou que ele ainda quisesse conversar com ela. E já ele diz que não quer forçar uma barra com ninguém. E como ela pergunta se ele quer e ele diz que ela que sabe, ela dá a volta. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que pensou que ele quisesse conversar com ela. E ele fala que tudo bem e que ainda tem algum tempo para conversar com ela. E dentro do carro, Landa a recebe com aquela simpatia de sempre e pergunta o que ela manda. Ela pergunta de onde ele é. Ele fala que é de Nova York, mas que está ficando em Nova Orleans. E conta que acabou de comprar uma casa ali e que ele tem uma casa em Houston e outra em Los Angeles. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que é empreendedor. E ele também pergunta o que ela faz e ela diz pra ele que é dançarina e coreógrafa. Mas ela muda de assunto e pede desculpas e diz pra ele que ela sabe que foi rude. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ele, estava indo tudo muito bem até o momento em que o Landa pergunta qual é o tipo de homem que ela gosta. Ela fala que o tipo dela é alguém que possa agregar, cuidar dela, sustentar a casa e dar suporte para ela conquistar os sonhos dela e pergunta se ele entende. Tudo isso? Então ele pergunta se o tipo dela é alguém que possa gastar dinheiro com ela. Ela diz que ele falando assim, ela fica parecendo doida. E ele diz que realmente parece. Ela fala que é no começo que um homem tem que demonstrar interesse, investir e impressionar. Ele fala que vai fazer uma pergunta. E pergunta se um homem não gastar dinheiro com ela no começo, se ela não leva pra frente. E ela diz que sinceramente não. Ele fala que então ela é uma interesseira. Ele fala que ela não parece uma pessoa ruim, mas que ela precisa mudar o pensamento dela. Ele fala que se ela não tivesse dito uma coisa como essa, talvez tivesse saído com ela, mas que ele não curte interesseira. E como ele também pede pra ela sair do carro, ela pergunta se vai ser assim. E ele diz que vai ser assim. Ela fala que tudo bem e de uma forma irônica dá tchau pra ele. O Joel aborda esse casal e pergunta para o namorado se ele fuma. Ele diz que não e o Joel pergunta se ele tem certeza. Então ele pede para o Joel segurar a onda dele. E quando a namorada sai do supermercado, ele pede para ela esperar e pergunta se aquele é o namorado dela. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela fuma. Ela diz que não e ele fala que ela tem um corpão. Ela agradece, mas diz para ele que ela precisa ir no carro. Ele fala que entende e pergunta há quanto tempo eles estão namorando. Ela pergunta por que ele quer saber. E em seguida diz que não importa e que ela precisa ir. O Joel diz que o namorado dela fez voltar sozinha e pede o número dela. Ela diz que não e fala que o namorado dela não vai gostar nem um pouco disso. Mas assim que ela vê o Joel abrindo a porta do Corvette, ela pergunta se é dele. Ele fala que é dele e já ela diz que vermelho é a cor favorita dela. Ele fala pra ela chegar mais perto do carro pra dar uma olhada. Ele fala que ele sabe que ela não está com muito tempo e mais uma vez pede o número dela. Então ela resolve dar o número. Mas de repente, no meio da conversa, o namorado dela aparece e o Joel fala pra ela disfarçar. E o namorado dela pergunta se ele pode saber o que está acontecendo ali. Ela diz que só estava dizendo que vermelho é a cor favorita dela. Já o Joel fala que precisa dizer a verdade e fala que ela deu o número pra ele. Ele pergunta se ela está curtindo com a cara dele e também pergunta se ela deu o número pra ele. Ela tenta se explicar, mas o namorado fala que se ela quiser ir com esse cara, ela pode ir. Ela diz que não deu o número pra ele. Então o namorado fala para o Joel que ele já desistiu e se quiser levar, pode levar. Ela pergunta se ele está falando sério. E já o namorado pergunta para o Joel se realmente ela deu o número pra ele. O Joel diz que tem o número e fala que vai mostrar pra ele.
Ele fala que ela só pode estar de brincadeira, mas ela diz que deu o número errado. Então ele confere e diz que esse é o número dela. Ela fala que deu o número porque ele disse que gostaria de ser amigo dela e que ele não precisa ficar tão aborrecido. O Joel diz que quer falar com o namorado dela, e em seguida diz que não quer ser um problema entre os dois. A namorada pergunta por que ele está dizendo isso, e já o Joel fala porque ele não quer apanhar ali. A namorada diz que vai com ele, mas o Joel fala pra ela ir com ele. O namorado pergunta o que ela quer, e já o Joel pergunta com quem ela vai. Mas já nesse momento, o Joel pede pra falar com o namorado dela e conta que é uma pegadinha. Ele pergunta, mas se realmente ela deu o número pra ele. O Joel diz que sim e fala que ela não parece ser uma garota boa pra ele e fala que ela é interesseira. E dentro do carro, a namorada pergunta o que o Joel disse. Ele fala que estava dizendo que ela foi pega sendo interesseira. Ela pergunta se o namorado dela não quer que ela nunca mais fale com o Joel. E como ele diz que não, ela fala que tudo bem e pede pra ele entrar no carro. Ela fala para o Joel que ela não é interesseira. Ele fala que está tudo gravado e que não dá pra entender.